corazón, mi corazón. Te lo dije bien clarito. Permanece a la escucha. Permanece a la escucha. 12 de la noche en La Habana, Cuba. Ok. Agora, né, é a parte que ficou faltando da última vez, que é a parte com relação à queda do Império Inca. A gente viu na última aula como que os espanhóis se instalaram na América Latina, quais foram as primeiras incursões deles. A gente viu a trajetória que o Hernán Cortés teve, desde dominar os astecas até ir dominando os maias, e a gente ir coletando todo aquele território, adicionando ao território espanhol, com a fundação da Nova Espanha e tudo. E aqui a gente vai ver a parte que ficou faltando essa história. Ela é, de certa forma, um pouco contemporânea, né? Ela vai acontecer enquanto o Hernán Cortés está fazendo também o seu trajeto em direção aos astecas e aos maias. Então a gente pode considerar até como se esse daqui fosse o segundo lado dessa expansão espanhola. E aqui, a primeira parte. Em 1519, os espanhóis, eles, dentro dessa expansão que eles estavam tendo, eles fundaram na América Central a cidade do Panamá. A América Central é aquele arquipélago que a gente tem, que fica embaixo da América do Norte e em cima da América do Sul, aquele conjunto de ilhas que é o Caribe, Cuba, Porto Rico e etc. E aí, dentro desse território da América Central, não é exatamente um arquipélago, a parte do Panamá ela fica um pouco mais embaixo no continente, mas ainda assim é aquela transição entre a América do Norte e a América do Sul, que inclusive foi aonde os Estados Unidos mais para frente, no século XX ou no século XIX, eles construíram, no século XX, o Canal do Panamá, para não precisar dar a volta inteira para que, por exemplo, os navios que saíssem de Los Angeles fossem para a Europa, no caso. Porque antes você tinha que fazer toda a volta ou por cima, indo pelo um caminho muito frio, ou por baixo, indo também contorno da América. Então, a criação do Canal do Panamá foi muito importante, porque através daí eles puderam fazer essa transposição muito mais facilmente. E aí, essa cidade, o Panamá, que mais tarde daria origem ao país do Panamá, ela foi fundada pelos espanhóis em 1519. E ela também, por se localizar nessa parte da América que dizia em relação aos espanhóis, e por ela ter, de certa forma, uma distância geográfica relativamente grande da Espanha, que era aquela colônia que virou entre as a capital das colônias da Espanha. Então a cidade de Panamá também se tornou uma das sedes administrativas. E a partir de lá a gente podia melhor suprimir essas expedições que aconteciam mais ao norte. Em 1522, o governador da região, que era aquele mesmo governador que a gente viu na aula passada, ele entregou para outro aventureiro, que era dessa vez o Francisco Pizarro, a chefia de uma expedição que deveria rumar para o sul. E o Francisco Pizarro é esse daqui da imagem aqui do lado. Então, com essa expedição, o Francisco ele tinha a missão de encontrar o Império Inca. Nessa época a gente já tinha informações sobre o Império Inca, dos outros indígenas que tanto o Hernán como outros aventureiros tinham encontrado. Então, de tanto se ouvir falar do Império Inca, o governador ele mandou o Francisco Pizarro, que já era um conquistador relativamente conhecido, para ir em busca desse império, e que, segundo informações, seria muito rico em ouro e em prata também. Então, até aí só seria mais uma expedição normal. Inclusive, a ponto de curiosidade, não sei se você conhece um filme que tem, acho que é da Disney, que é A Nova Onda do Imperador. Ele se passa no Império Inca. Todo o conceito lá e tudo. Inclusive o Imperador Cusco, ele tem esse nome por causa da cidade de Cusco, que era uma cidade do Império Inca. E tem o filme, também da Disney, se não me engano, que é Em Busca de Eldorado,
ou alguma coisa do tipo, que aí ele já é mais na visão maia, mais asteca, por aí. Então a gente consegue ver essa diferença, por quê? Porque o Império Inca, ele ficava mais naquela região do Peru, mais embaixo da América do Sul, e ele não se situava num território tão, entre aspas, selvagem quanto o Inca e o Azteca, porque esses se localizavam mais nas matas e nas florestas, enquanto que o Império Inca ele se situava naquelas montanhas, nos Alpes peruanos e tudo. Tanto é que uma das cidades mais conhecidas do Império Inca, que é Machu Picchu, ela é aquela cidade que é no topo da montanha, que tem aquelas ilhas que eles fazem as plantações niveladas. Então, a gente tem essas diferenças importantes entre o Império Inca, o Maia e o Azteca, que são interessantes porque a gente geralmente, quando vê pela primeira vez, a gente tende a achar que eles são a mesma coisa porque eles têm culturas muito parecidas. Tipo, no Império Inca a gente tem um deus que é uma serpente voadora, que é o Quetzalcoatl. Enquanto que no Império Maia a gente tinha o mesmo deus, uma serpente voadora, que a gente chamava de Kukulkan. Então, a gente tem muita semelhança entre essas culturas, elas provavelmente já tinham se encontrado no passado e provavelmente talvez fossem até dissidentes do mesmo veio, embora a gente não tenha muitas comprovações sobre isso, mas eles têm essas diferenças, principalmente geográficas. Os astecas eles ficavam mais no meio entre os dois, os maias ficavam mais naquela região do México, mais ou menos, e os incas ficavam nessa região do Peru, que era na América do Sul. Agora as incursões. Tendo recebido suas ordens, Pizarro ele fez 3 incursões na América do Sul. Lembrando que eles começavam lá no Panamá, que fica mais ou menos embaixo do México. É bem naquela pontinha onde tem a ligação entre a América do Sul e a América do Norte. E aí ele descia pela América do Sul. E não sei se tá com a imagem mental agora, mas se você pegar a América do Sul, que é aquela coxinha gigante, você vê bem aqui no cantinho esquerdo inferior que fica o Peru, que era justamente onde ficava o Império Inca. Então calcule o tanto que ele teve que descer para chegar lá. E aí, essa primeira incursão, em 1524, ela fracassou e ela terminou mais ou menos na atual costa da Colômbia, que fica bem mais no norte. Ele andou relativamente pouco. E ela acabou por quê? Porque a gente teve muito ataque de indígenas, que obviamente deram represálias a eles, talvez até por causa do que eles viram que o Hernán Cortés fez, e também por causa de falta de água e de comida. Falta de água e de comida porque não se esperava que fosse um território tão grande que tivesse lá embaixo, e porque para a gente estar dentro de uma região de mata, região tropical, e esses povos eram povos europeus, eles não estavam acostumados com esse clima, então tinha muito consumo de água. Era uma região que, embora tivesse muita umidade, era muito quente. E você não tinha total conhecimento sobre as fontes locais. Então, tudo ali poderia ser venenoso, como nada daquilo poderia não ser. E todas essas imprevisibilidades fez com que essa primeira incursão, que durou pouco menos de um ano, ela terminasse prematuramente. E aí, a gente teve alguns anos depois da segunda incursão. Na segunda, que foi entre 1526 e 1528, o Pizarro ele chegou até a cidade de Tumbes, que ela fica no litoral do atual Peru. Então ele já conseguiu fazer o trajeto até o Peru. Chegou naquela bordinha que fica no litoral e tudo. E aí eles e os seus homens eles encontraram excelentes estradas, que eram as estradas que o Império Inca tinha feito para conseguir transportar recursos, pessoas, informações e tudo. Casas de pedra, que era a principal forma de arquitetura que eles tinham, e templos decorados com peças de ouro e prata em excelente acabamento. Os artesãos incas eram muito bons. E aí, tendo encontrado essa vila, eles fizeram o primeiro saque e tudo, recuaram, e depois de um certo período eles voltariam, que seria na terceira incursão. E é na terceira incursão que a gente vai ter, de fato, eles penetrando fundo dentro do território Inca. E aí, entre 1528 e 1529,
o Pizarro ele deu início à sua terceira expedição em busca do Império Inca. E aí, quando eles chegaram em Tumbes de novo, eles encontraram a cidade completamente deserta. Isso, inclusive, vai dizer um pouco de por que o Pizarro ele não é tão conhecido quanto o Hernán Cortés. Porque o Hernán Cortés ele dominou os impérios que ele conquistou de forma militar, de forma tática, em combate. O Pizarro ele teve um pouco da ajuda da natureza nesse aspecto. Por quê? Ele encontrou a cidade completamente deserta. Grande parte da população, nesse momento, já havia sido dizimado por uma doença que deixava marcas na pele. E essa doença era a varíola, que era transmitida aos nativos pelos espanhóis na segunda expedição. Então, quando os espanhóis tiveram esse primeiro contato com a população de Tumbes, eles acabaram entrando em contato com o vetor dessa doença, na qual eles não tinham anticorpos, porque era uma doença trazida da Europa. E aí essa doença pegou de surpresa e muita gente morreu naquela época. Esses povos, principalmente, não tinham uma medicina muito avançada. Então era basicamente você rezar e esperar não morrer. E nessa brincadeira aí, a gente teve a morte de milhares deles. E aí, essa doença foi se espalhando tanto, ela se espalhou por todo o Império, e ela basicamente quebrou as pernas do Império. Até mesmo o imperador, o Ruyana Capac, ele falecera devido à doença. Então, você perceba que não foi algo que ficou nessa parte periférica da sociedade. Ela subiu até o alto escalão, até o imperador ficou doente e acabou falecendo. E isso deu um golpe tão grande no Império Inca, que é o que vai dar brecha para que o Pizarro, mesmo com pouquíssimos homens, conquiste o Império inteiro. E aí a morte dele deixava o Império Inca em uma guerra civil, provocada pela disputa de poder entre seus dois filhos, o Atahalpa e o Huáscar. Então, além de tudo, além da gente ter matado boa parte da população, além de a gente ter quebrado basicamente o Império inteiro, além disso tudo, a gente ainda teve uma guerra civil dividindo o Império em dois e lutando entre si, enfraquecendo ele ainda mais. Então, é como diz aquela expressão, o Pizarro ele atirou no que viu e acertou o que não viu. O simples fato dele ter entrado em contato com a população de Tumbes fez com que todo o Império Inca se destruturalizasse dessa forma. E aí, ao saber dessa notícia, o Pizarro ele seguiu para Cajamarca, que também era outra cidade no Império Inca, e a cidade ela ficava a 2.750 metros acima do nível do mar, que serve para reforçar aquilo que eu tinha te falado. A maior parte das cidades dos Incas, elas se davam em topos de montanhas, em regiões bem mais elevadas, porque essa região do Peru era uma região muito montanhosa. Eu acho que, eu não sei se você já estudou, mas uma hora vai estudar em geografia as monções, que são grandes bolsões, massas de ar que se transportam pelos continentes e elas mudam temperaturas, trazem grandes chuvas, etc. E bem aí a gente tem os Andes, que fica justamente nessa parte do Peru. Aqueles Alpes peruanos, os Andes, que eles cortam essas moções de tão altos. Eles são uma barreira natural, basicamente, para a gente do Brasil não pegar esses ventos vindos do outro lado. E nem a galera que está do outro lado pegar os ventos vindo daqui. Então, os Andes, eles cortam isso daí. Então, por a gente estar nessa região muito montanhosa, a maior parte das cidades dos Incas se davam no topo de montanhas, e nesses locais. E aí, o encontro entre eles e o Atahalpa, que era um dos príncipes, ocorreu no dia 16 de novembro de 1532. O Inca estava acompanhado de cerca de 7.000 guerreiros, que era o exército dele para a Guerra Civil, enquanto que o Pizarro estava com apenas 168 homens, que para a gente pode parecer ridículo, só que se você considerar que ele veio do Panamá até o Peru, andando praticamente, tendo que cortar caminho na selva, 168 homens para uma expedição desse nível, nessa época, era realmente muita coisa. Então, eles tiveram esse primeiro encontro, e aí,
quando eles se encontraram, quem primeiro se aproximou do Atahalpa foi o Frei Vicente Valverde, que começou a ler um texto intitulado Requerimento. E aí, a gente abre um parênteses e fala, o que é esse requerimento? Bom, a gente tem que lembrar do Tratado de Tordesilhas e por que ele foi feito. O Tratado de Tordesilhas foi feito com o imperador Alexandre II, ou foi Alexandre I, que era o Rodrigo Borgia. Ele dividiu o Novo Mundo, o continente americano, em dois. Um lado para Portugal e um lado para a Espanha. E aí, esses países teriam total direito de invadir os territórios e tomar o que lhes era de direito. A igreja abria mão desse território e falava, é de vocês, a gente garante que é de vocês, e podem fazer o que quiser com isso. Mas tem uma cláusula. Essa cláusula é, quando eles chegassem lá, eles tinham que catequizar todos os nativos que encontrassem. E aí, de novo, fazendo outro link. A gente está no momento pós-contra-reforma, pós-reforma protestante. A igreja está em busca de novos fiéis, está em busca de fortalecer a sua influência, está em busca de se reerguer mais forte do que nunca. E aí ela dá essa cláusula para que a fé se expandisse mais, para que ela conseguisse conquistar o novo mundo mais rápido que os protestantes. Então, história, está tudo interligado. A gente tem os interesses da igreja de um lado e a gente tem os interesses dos espanhóis e dos portugueses do outro. E aí eles culminam nesse documento que é o requerimento. E esse requerimento é justamente o documento que comprovava que os nativos deveriam ser catequizados e que iniciava os processos. E foi isso que o Frei Vicente Valverde foi fazer. Ele foi chegar para o líder e falar, recitar o requerimento, dizendo que agora eles teriam que se converter ao cristianismo, teriam que fazer parte da sua religião, independente de qual fosse o seu objetivo, porque eles haviam sido tomados pelo demônio e eles buscavam salvar a alma deles, mesmo que isso implicasse em algo que fosse contra a sua vontade. E aí, o que foi que o príncipe fez? Ele tomou o livro da mão do Frei e ele arremessou no chão. O que é relativamente normal da gente entender, né? Você está lá de boas e o cara chega exigindo que você abandone toda a sua fé, toda a sua religião em busca de um Deus novo, porque ele está querendo que você faça isso. E você está lá com trilhões de vezes mais guerreiros do que ele, dentro do seu império, você é um príncipe e você abaixar a cabeça? Então, a ação do Inca, embora ela tenha sido um pouco exagerada e meio impensada, ela foi sim compreensível. E aí esse gesto, ele serviu justamente de pretexto para os espanhóis lançarem um ataque contra esses incas localizados em Cajamarca. E o resultado disso? Armados de espadas e arcabuzes e montados em cavalos, animais que os incas desconheciam, os cavalos que foram trazidos da Europa, da África e tudo, que eram o meio de transporte mais conhecido, eles não existiam na América do Sul ainda. Eles eram totalmente desconhecíveis para os incas. O que é que eles usavam de transporte nessa época? Principalmente transporte de cargas. Eram as alpacas. Aquele parente distante do camelo. Então, eles utilizavam as alpacas para fazer esses transportes. Tanto é que no desenho da Nova Onda do Imperador, ele vira uma alpaca. E aí, juntamente com os cavalos e com os arcabuzes e espadas, que eram armas extremamente refinadas em comparação às armas dos incas, o que foi que a gente teve? A gente teve um massacre. Os homens do Pizarro, eles mataram cerca de 2.000 guerreiros incas, enquanto que os incas conseguiram matar apenas 5 espanhóis. Então foi realmente um massacre descomunal. Foi de proporção batalha de Azincourt entre o Henrique V e as tropas francesas. Uma diferença numérica muito grande e o lado perdedor saiu não só vitorioso, como com baixas ínfimas. E aí, capturado, o Atahualpa, ele foi mantido como refém em uma sala, né? E em troca da sua liberdade, o imperador ele prometeu para os espanhóis que ele mandaria o povo encher aquela mesma sala em que ele estava até o teto de ouro e prata. E, obviamente,
o Pizarro ele aceitou a proposta. E após 5 meses de espera, o resgate finalmente foi pago, porque era uma sala bem grande e tudo. Os espanhóis fundiram todo o metal para assim poder mandar ele mais facilmente para a Espanha, e assim o fizeram. E aí chegou a hora de soltar o príncipe. Porém, ao invés de libertar ele, o Pizarro mandou degolar o príncipe. E por quê? Bom, se ele soltasse o príncipe, eles estariam soltando uma peça muito influente dentro dos Incas que poderia se reerguer e juntar mais gente para atacá-los. Lembrando que o Pizarro estava em menor número. E agora, sabendo e conhecendo as tecnologias dos espanhóis e sabendo como é que eles se locomoviam, que era a cavalo, ele poderia armar uma estratégia que dessa vez fizesse com que o Pizarro não tivesse muita sorte. Então, o Pizarro, em um gesto de não só de crueldade, mas também um gesto bastante estratégico, ele degola o príncipe. E aí a gente tem o Império destroçado. Quando o Atahualpa morre, em julho de 1533, o seu irmão, o Huáscar, ele também já tinha morrido. E assim, os Incas eles escolheram um novo líder, que era o Manco Cápac, que era da mesma família do imperador anterior, né? E esse foi eleito com aval dos espanhóis também. E o Cápac, ele logo percebeu que os espanhóis eles tinham apoiado a sua ascensão porque eles queriam manipular ele para ter o controle sobre o império. A gente vê essa estratégia acontecendo recentemente em muitos países do Oriente Médio, onde os Estados Unidos ou a Rússia eles derrubam um certo governo e apoiam o líder para chegar lá no topo para assim, ter mais influência sobre aquele país, poder comercializar melhor, ter mais acesso a fontes de combustível e de especiarias. Então essa estratégia ela não é de hoje, ela já é bem antiga, como a gente pode ver. E aí o Cápac ele ficou revoltado e ele se rebelou contra os invasores. Em represália a isso, os espanhóis eles passaram a matar os nativos indiscriminadamente. Então, tipo, o que eles fizeram? O cara falou, não vou abaixar a cabeça para vocês. E aí ele juntou as tropas deles e atacaram os espanhóis. Ele parou de escutar os espanhóis. E o que os espanhóis fizeram? Eles perceberam que eles tinham os meios de enfrentar bastante os soldados deles, porque eles estavam despreparados. Só que eles não tinham como vencer uma guerra desse nível contra o Império todo unido. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram a população de refém. E aí, eles matavam a população e fugiam. Algo que hoje em dia a gente consideraria um crime de guerra, porque não é legítimo você matar um civil dentro de uma guerra. Você está ferindo inúmeros protocolos e isso faz com que você esteja... caso você perca, você vai sofrer muitas sanções e mais. Os outros países eles vão te atacar também. E não só o país que você está em guerra. Então, por isso que hoje em dia isso quase não é feito. Ainda se faz. É muito inocente a gente acreditar que não seja feito. Mas acontece um número muito menor do que nessa época, que era uma terra sem lei. E aí, depois disso tudo, depois de aproximadamente, se a gente calcular aí, 1572, depois de quase 38 anos, 39 anos, 8 milhões de Incas morreram por causa disso. Lembrando que eram só 168 das tropas do Pizarro. Então, nesse ano, inclusive, 1572, foi o ano que morreu o Tupac Amaru, que inclusive é relativamente conhecido esse nome, que foi o último soberano Inca. E com ele, a gente teve, de fato, o fim definitivo do Império Inca e a total tomada dele pelos espanhóis, semelhante ao que aconteceu no Império Maia e no Império Azteca, né? E a gente pode ver aí que o Pizarro, ele sofria muito do problema que o Cortés não tinha, que era tropas. E a gente pode até considerar que o Cortés ele tinha todo aquele exército justamente porque ele concentrava boa parte do exército das colônias. E o Pizarro ficou basicamente só com a parcela dele. Então, enquanto ele tentava dominar só o Império Inca,
O Cortés ele já tinha dominado a Azteca e ele partia para dominar os Incas. Então, realmente, essa conquista do Império Inca, ela foi muito demorada, ele foi o que mais resistiu, se a gente considerar por tempo. Mas ele não foi suficiente para sobreviver aos espanhóis. E ele acabou caindo e acabou sendo incorporado. E mais tarde ele se dividiria, se tornaria hoje quem a gente conhece como País do Peru. E, enfim, a gente teve, de fato, a morte do Império e de boa parte da cultura Inca. Nesse 11 momento. de la noche en San Salvador, El Salvador.